Olá, bem-vindo ao treinamento de brigada de incêndio. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Nesse módulo que trata de primeiros socorros, teremos os seguintes objetivos: indicar os elos da cadeia da sobrevivência extra-hospitalar, identificar os sinais de uma parada cardíaca, executar a ressuscitação cardiopulmonar em vítimas adultos, crianças e bebês. Tenha uma boa aula. Ele faz parte, esse procedimento, do terceiro elo da cadeia da sobrevivência que nós vimos na parte de ressuscitação cardiopulmonar. Por isso que esse equipamento deve ser levado preventivamente. Se alguém perde a consciência, a próxima etapa é perder os sinais vitais, entrar em parada cardíaca. Se eu tenho o equipamento no local, em menos de 1 minuto eu consigo ligá-lo e aplicar o choque. Isso feito, a chance de sobrevivência supera 70% e vai até 94%, dependendo das condições de resposta do paciente. Mas, se eu esperar que alguém entre em parada cardíaca, para depois ir buscar um desfibrilador, cada minuto que eu demorar para buscar e usar, 10% menos chance de sobrevivência. O seu coração e o meu tem que bater a vida inteira, literalmente, em torno de 60 a 100 vezes por minuto em repouso, aumentando ou diminuindo a frequência conforme a necessidade do organismo. O corpo aumenta ou diminui se há necessidade de maior suprimento de oxigênio cerebral, muscular, já que qual é a função básica do coração? Bombear sangue. Qual a função do sangue? Uma das: transporte de oxigênio, transporte de nutrientes, de líquido corporal, manutenção da temperatura corporal, defesa do organismo. E as células exigem constante suprimento, especialmente de oxigênio. O cérebro ele consome 20% de todo o oxigênio corporal. Para ter ideia, quando o coração cessa, apenas 4 minutos de resistência das células cerebrais. A partir daí elas começam a morrer e com 10 minutos ocorrerá a morte cerebral e todos os demais órgãos, não só o cérebro, mas do encéfalo, que é o conjunto de órgãos que está dentro da cabeça, estarão mortos. Isso que determina a morte definitiva, constatada por médicos, a morte encefálica. Nosso coração não depende do cérebro para bater. Existe um sistema elétrico composto pelo nó sinusal, que é o nosso marca-passo cardíaco natural, e uma série de nervos que cada vez vai ficando menor, de forma que ao redor de cada célula eu tenho um nervo como se fosse um fio elétrico, distribuindo os choques aplicados pelo marca-passo. O marca-passo ele é autônomo, ele produz eletricidade. Cada choque gerado nele contrai simultaneamente átrios, que são as câmaras que recebem sangue, ventrículos, que são as câmaras que bombeiam sangue para algum local. Ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões. Lá nos pulmões eles trocam oxigênio por gás carbônico. Esse sangue oxigenado volta para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, bem mais volumoso, que ejeta esse sangue através da aorta para o cérebro, para o dedão do pé. Isso tem que se processar em torno aí em 1 minuto, todo o seu sangue circula pelo coração. Às vezes é necessário que o seu volume de sangue circule várias vezes por minuto no seu coração. Você está correndo, fazendo uma atividade que tem grande estresse físico, grande exigência de oxigênio. O corpo se adapta a isso e o coração está sempre ativo. Só que esse coração nosso, ele pode entrar em pane, especialmente esse sistema elétrico. O músculo cardíaco pode ser lesado por um infarto agudo do miocárdio, porque entupiu as artérias coronárias
que levam sangue oxigenado para ele próprio trabalhar. Daí a importância, especialmente a partir dos 30 anos de idade, que se faça anualmente um exame chamado eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um desenho do sistema elétrico. Na verdade, é feito um exame do sistema elétrico com a pessoa em repouso e se observa contração do átrio, contração do ventrículo, relaxamento do ventrículo, um espaçamento entre cada batimento cardíaco. Um exame simples, barato, que pode se detectar arritmias cardíacas. E o médico propõe um tratamento que pode ser medicamentoso. O medicamento não ajuda? Vamos fazer uma cirurgia. Ou então implantar um marca-passo, que é um aparelho que vai auxiliar o marca-passo principal. Ou muitas vezes vai ser necessário um transplante cardíaco, para que haja sobrevivência daquele paciente. Se não for feito um exame com frequência, ou numa emergência, não haverá como detectar essas arritmias. Às vezes uma arritmia simples poderá se tornar uma arritmia mais complexa, gerando inclusive a parada do funcionamento cardíaco. Uma dessas emergências é chamada fibrilação ventricular. Estamos analisando aqui um batimento cardíaco irregular, um coração que está infartando. Daqui a pouco ele vai começar a ter um quadro pior. No caso, nesse momento, ele está apenas fibrilando, tremulando. Isso faz com que não haja circulação eficaz. A fibrilação ventricular, ela consome mais energia do que um coração batendo normal. E esta arritmia somente cessa com o emprego de um choque dado por um desfibrilador. Quando nós analisarmos esse paciente com o coração fibrilando, a vítima estará inconsciente, não respira e um profissional de saúde não conseguiria chegar pulso no pescoço, em qualquer outra região. Mas a gente percebe que esse coração ainda está funcionando, mas incapaz de bombear sangue. Então isso é uma parada cardíaca, tecnicamente. Essa é o tipo de arritmia mais frequente que leva ao uso do equipamento chamado desfibrilador externo automático. Existe um outro tipo de arritmia chamada taquicardia ventricular sem impulso. O coração está batendo tão rápido, mas tão rápido, que ele é incapaz de bombear sangue. Só que corresponde a menos de 10% de todas as paradas cardíacas em que é exigido o uso de choque para tratá-lo. O desfibrilador é um equipamento simples de operar, de autodiagnóstico, então não depende, a interpretação da parada cardíaca não depende do socorrista, ele faz a interpretação. Nossa função é saber operá-lo, saber ligar um equipamento, dar o choque correspondente e seguir instruções visuais e sonoras do aparelho. Na parte prática, isso ficará mais evidente. Nós temos apenas que avaliar a vítima e saber ligar e empregar corretamente o aparelho e seguir as suas instruções visuais e sonoras. Ele dispõe de um conjunto de eletrodos que fica localizado debaixo do aparelho. Nós sugerimos que na primeira reunião de brigada, os novos brigadistas tenham acesso ao equipamento. Pode ligá-lo, isso que eu não posso fazer é ligá-lo com frequência, porque ele já tem um autodiagnóstico diário, mensal e semanal. Se por acaso houver descarga da bateria e algum defeito, ele já mostra nestes alarmes visuais e sonoros, correspondente ao problema que foi constatado na sua checagem periódica, checagem automática. Debaixo do aparelho nós temos um conjunto de bateria e eletrodo. Esse pacote de eletrodos está lacrado dentro de um prazo de validade inserido nele próprio. Só deve ser aberto no momento da utilização. E, quando vencer o prazo de validade, deve ser descartado para uso.
Na verdade, devemos deixar para treinamento. Você abre, deixa para treinamento, escreve treinamento, evitando que alguém faça uso numa situação real. Lógico que você vai deixar isso em outro setor, não pode deixar junto com o aparelho. Junto com o aparelho, somente eletrodos e baterias dentro do prazo de validade. Esse conjunto eletrodo-bateria, ele é uma peça única, acoplada, integrada. Geralmente, quando vence um, vence o outro. E sempre que tiver um primeiro uso, ele deverá ser descartado. Junto com o aparelho, devemos ter uma série de acessórios para permitir sua utilização. Por exemplo, importante ter um eletrodo reserva, ou pelo menos, logo antes do prazo de validade, providenciar a aquisição de outro, porque vai vencer em breve. E às vezes é difícil fazer uma aquisição, necessita de contato com o fabricante, disposição de verbas, uma tesoura de cortar vestes, porque vai ser necessário expor o tórax do paciente, afastar vestes durante sua utilização. Uma toalha, preferencialmente de pano, tamanho de uma toalha de rosto, para secar o tórax, permitindo a adesão adequada dos eletrodos. O eletrodo é formado de um gel adesivo condutor, deve estar bem aderido à pele, então ela tem que estar seca e raspada. Caso o paciente apresente pelos no tórax em excesso, devemos raspar. O raspador pode ser um barbeador, desde que ele não tenha fita de gel. Esse gel ele acaba grudando no tórax do paciente, fica debaixo do eletrodo, serve de impedância torácica, resistência à passagem da corrente elétrica, impede completa adesão do adesivo ao tórax. Geralmente se utiliza um raspador sem essa fita de gel. Máscara de proteção, principalmente se houver um período ainda de pandemias, com essa recomendação. Antes mesmo de iniciar as compressões torácicas, devemos colocar no paciente uma máscara ou cobrir o rosto com uma toalha, um pano ou uma camiseta, para evitar que durante as compressões torácicas haja dispersões de aerossóis com vírus. Evidentemente que essas informações, nesse momento da sua instrução, pode ter sido revisada, mas enquanto durar a pandemia e não tiver vacina contra o coronavírus, esse procedimento de cobrir a face do paciente com uma toalha, com um lençol, com uma máscara, com qualquer dispositivo que você tenha, é prioritário, antecede as compressões torácicas no paciente em parada cardíaca. Também podemos colocar junto com o equipamento materiais de proteção individual, como pelo menos luvas de procedimento. Mas máscaras adicionais, óculos, podem ser colocados no kit acessório. Deve ficar junto com o equipamento principal. Como que um desfibrilador detecta uma arritmia? Este é o eletrocardiograma de um batimento cardíaco normal. A gente percebe um desenho todo bonito, organizado, de um coração batendo 69 vezes por minuto. Se você já fez um eletrocardiograma, já teve a curiosidade de observar o seu traçado. E às vezes até ficou preocupado com um risquinho a mais aqui. Mas essa interpretação depende da avaliação médica ou de um enfermeiro. Agora, observe só como é o traçado eletrocardiográfico de um coração fibrilando. É totalmente irregular, típico. E isso é interpretado por um equipamento desfibrilador externo automático, que é um computador, um dos equipamentos mais sofisticados do mundo. Então ele tem a capacidade de, através de eletrodos adesivados ao tórax, captar os sinais elétricos emitidos pelo coração, por aquele sistema elétrico que está com defeito, mas ainda emitindo atividade elétrica. Registrar esse traçado, fazer a interpretação dele, e ele foi programado para, se o traçado do eletrocardiograma é similar a este, e aí ele faz uma série de exames contínuos
para realmente reafirmar a necessidade de que haja aplicação do choque. Não pode haver erro. Estamos falando de um equipamento utilizado em seres humanos. Então deve ter 100% de certeza que se trata de uma fibrilação ventricular, ou mais eventualmente de uma taquicardia ventricular sem pulso. E aí sim, esse equipamento vai indicar a aplicação do choque. Na prática, nós brigadistas leigos, que não somos da área de saúde, nós temos que entender, a vítima está inconsciente, não respira, o coração parou. Tão logo esse equipamento esteja disponível, eu devo ligar, secar o tórax, eventualmente raspar, colar 2 adesivos em posição padrão, nele próprio impressa. No treinamento prático isso fica mais evidente. E seguir as instruções visuais e sonoras do aparelho. Se for necessário, apertamos o botão com segurança, porque há um risco pessoal, inclusive para outros socorristas ao redor, familiares, amigos, que não pode estar em contato com o paciente, sob pena de receber o mesmo choque e produzir lesões graves, inclusive a parada cardíaca. Aplicar esse choque e iniciar 2 minutos de compressões torácicas contínuas, rápidas, fortes, sem parar, com eficiência. E novamente seguir a instrução do aparelho, parando esse processo somente quando houver a mensagem choque não recomendado. E ainda assim faremos 2 avaliações. A vítima está respirando? Sim. Então houve retorno dos sinais vitais. Iremos colocá-la em decúbito lateral e esperar a chegada do resgate. Pode ser que esse choque não seja efetivo para o retorno normal dos batimentos cardíacos, ainda que associado às suas compressões torácicas efetivas. Então, sempre que houver a mensagem de choque não recomendado, e ainda assim a vítima não respira, está inconsciente, ela deve ser submetida à ressuscitação cardiopulmonar constante até que haja retorno da respiração espontânea ou a chegada do serviço de emergência médica local. Aqui temos uma representação de locais de colocação dos eletrodos em posições padrão, análise do DEA e aplicação do choque. Nesse caso, revertendo o batimento cardíaco. Um eletrodo é colocado debaixo da clavícula, ao lado do externo, e o outro do lado esquerdo, abaixo da mama do mamilo esquerdo. O próprio equipamento interpreta, nós aplicamos um choque e em seguida entramos com 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar. Para isso, nós passamos pela seguinte avaliação. A vítima está inconsciente, ela não respira durante uma avaliação de 10 segundos, ou nas situações em que ela apresenta respiração agônica, que nós já vimos na parte de ressuscitação cardiopulmonar. Ficará a cargo do aparelho essa interpretação e necessidade ou não de aplicação do choque. Veremos também que durante a aplicação do choque deveremos afastar as pessoas, evitar toda e qualquer movimentação que interfira no corpo da vítima, porque é necessário que a vítima esteja pelo menos com 15 segundos de imobilização completa para que haja uma análise adequada do DEA, sob pena dele próprio, com seus sensores, estabelecer medidas de segurança como avisar, movimento detectado, pare o movimento. Isso acontece quando tem algo que interfere na análise dele e ele próprio ou a vítima está se movimentando. Isso pode acontecer se ela estiver numa ponte, em locais de circulação de pessoas ou veículos. Devemos corrigir essas interferências. Também não é apropriado o uso de rádio de comunicação que possa interferir no dispositivo eletrônico, pelo menos a 2 metros de distância do aparelho. Com relação à segurança da cena, nós temos aqui um exemplo em que dentro de uma ambulância está sendo feita uma desfibrilação manual com equipamento operado somente por esses médicos, mas o choque é o mesmo.
No momento do choque, acompanhante toca na vítima e recebe a descarga elétrica, entrando em parada cardiorrespiratória. Houve certamente aí uma negligência na hora da aplicação do choque em afastar as pessoas ou a pessoa presente. Temos 2 pessoas agora em parada cardiorrespiratória sendo tratada por 2 paramédicos desse serviço de emergência estrangeiro. É só uma representação do perigo causado pelo choque que nós saberemos corrigir através de uma análise da cena, sempre levando em conta que eu, socorrista, estou afastado, eles, demais socorristas, estão afastados e todos, incluindo os familiares, os amigos, os demais presentes, estão afastados. Ainda dando um alerta final, afastem-se antes de apertar o botão e administrar o choque. Nós veremos no treinamento prático uma alternativa no uso das pás dos eletrodos de desfibrilação, especialmente nos pacientes que usam dispositivos implantados no tórax. Aparelhos implantados no tórax servem para auxiliar nos batimentos cardíacos, na atividade elétrica cardíaca. Um deles é o marca-passo cardíaco. Será visto quando expuser o tórax do paciente. Na verdade, suspeita-se que esse equipamento está ali porque há um relevo, um caroço. Ou alguém está dizendo, ele usa aparelho. Nesse caso, se usássemos as pás de desfibrilação, também conhecido como eletrodos de desfibrilação, adesivos, na posição padrão, nós estaremos sobrepondo essa pá em cima de um aparelho de metal que oferece resistência à passagem da corrente elétrica. Um choque pode danificá-lo, produzir queimaduras na pele, nos tecidos, ou mesmo ele ainda estar emitindo sinais elétricos que poderiam ser captados diretamente por esse aparelho e interferir na análise do desfibrilador. Nesse caso, é recomendado que se faça a aplicação numa posição chamada antero-posterior. Treinaremos para colocar um adesivo infraescapular debaixo da escápula do paciente, que pode ser do lado esquerdo ou lado direito, e um outro na parte anterior entre os mamilos, fazendo com que fique longe do dispositivo implantado no tórax. Com isso, nós não teremos as complicações de colocar sobre o aparelho. Isso deve ser feito nos treinamentos práticos. Também veremos aplicação de choques em crianças e bebês. Preferencialmente deveríamos ter um eletrodo pediátrico para vítimas até 8 anos de idade e peso até 25 quilos. Na impossibilidade de ter eletrodos pediátricos, nós podemos utilizar o eletrodo adulto na criança. Embora o choque administrado por um desfibrilador com eletrodo adulto seja maior do que aquele recomendado para uma criança, que nessas condições de idade e peso deve ser de até 50 joules, não estamos falando de um choque de uma rede elétrica comum. É um choque de equipamento a bateria, com uma física diferente, e que pode ser útil na reanimação de uma criança com fibrilação ventricular. Mas também, se eu colocar o equipamento adulto numa criança e ouvir a mensagem choque recomendado, certamente ele estará com fibrilação ventricular ou, mais raramente, com outra arritmia chamada taquicardia ventricular sem pulso, cuja única chance de sobrevivência é o choque. Então, justifica-se, pelas diretrizes da American Heart Association, a aplicação de uma carga maior adulta num criança ou um bebê, na ausência dos eletrodos específicos. Para isso, de forma similar à colocação do eletrodo no paciente com dispositivo implantado no tórax, iremos colocar o eletrodo nas costas,
porém ele ficará entre as escápulas e não debaixo delas, lateralmente. Entre, no meio das costas, o outro eletrodo no centro do peito, entre os mamilos. Para isso, haverá necessidade de interromper compressões torácicas, fazer o rolamento da vítima, colocando um eletrodo nas costas, em primeiro lugar, e somente posterior, somente depois desse rolamento, colocando o eletrodo na parte da frente. Isso aplica também ao bebê de 0 a 1 ano de idade, onde é permitida a utilização do equipamento. Vamos falar sobre manutenção, riscos e interferências no uso do desfibrilador externo automático. Importante executar a limpeza frequente do equipamento com pano úmido, não abrir a embalagem dos eletrodos de forma alguma, somente no momento da utilização, inclusive verificar o prazo de validade dos eletrodos e da bateria, solicitando a substituição assim que for necessária. Deve-se destruir ou descartar os eletrodos. Será destruído quando for utilizado no paciente, que estará contaminado. Mas se ele venceu, deixe-o aberto, fora do equipamento, para a utilização nas instruções periódicas da brigada de emergência. Importante enviar de forma periódica, conforme o manual de instrução, para que seja feita uma revisão do equipamento. O equipamento ele tem revisão periódica, que precisa ser realizada para que esteja sempre em condições perfeitas de utilização. Uma coisa importante é um checklist. Nós temos um modelo de checklist enviado junto com o material didático da brigada, em que se executa uma série de ações que tem a ver com o prazo de validade dos eletrodos e da bateria, estado de conservação, existência dos acessórios do equipamento, como raspador de pelo, toalha de rosto para secar o tórax, uma tesoura, luvas, materiais de biossegurança que deve estar de pronto uso. Importante citar que o equipamento ele possui um sistema interno de gravação e através de um cabo USB ele pode ser transferido para um computador. Provavelmente você vai ter que baixar o aplicativo do equipamento, que pode ser obtido junto ao fabricante, para fazer essa transferência. Existem vários dados importantíssimos que dão amparo legal e administrativo ao operador do DEA, o registro das operações que ele realizou. E obviamente que se ele indicou o choque, foi ele, o equipamento, que fez o diagnóstico, não partiu da sua cabeça a aplicação de choque, mesmo porque o equipamento ele é semi-automático. Ele faz a análise, a interpretação e você apenas faz a operação do equipamento e a administração do choque. Por isso que uma pessoa leiga que não é da área de saúde, ele pode utilizar, desde que tenha um treinamento específico. Vou passar a discorrer sobre alguns riscos que você deve eliminar durante a utilização do DEA na cena de emergência. Por exemplo, a vítima está sobre uma superfície molhada. Eu sei que não é a realidade de uma loja, mas o operador de DEA ele está apto a utilizar em qualquer circunstância em que ele se encontrar. Então ele está num resort, hospedado nas férias, aí tem um desfibrilador. Ele pode operar, porque ele é um socorrista habilitado. Mesmo a vítima que esteja na chuva, num pátio, ou estivesse executando uma atividade com o corpo molhado, ele deverá ser retirado daquela área para uma superfície seca. Por exemplo, uma prancha longa, rígida, de imobilização é uma superfície seca. Ele pode ser colocado em cima de uma prancha, secar pelo menos a parte anterior do tórax, onde serão adesivados os eletrodos, para depois fazer a sua colocação. Agora, se alguém apenas passou um pano úmido numa sala e alguém está caído em parada cardíaca, você pode usar o equipamento sem problema nenhum, porque o risco é mínimo para o operador. O problema é quando há uma comunicação de água entre o corpo da vítima e o operador.
Uma coisa importante são sistemas de oxigênio portátil. As equipes de atendimento pré-hospitalar, SAMU, bombeiro, utilizam um sistema de oxigênio portátil durante a ressuscitação cardiopulmonar e também possuem esse sistema fixo dentro da ambulância. Como será aplicado um choque que gera calor, esses equipamentos devem estar afastados, ou pelo menos fechados, não pode haver dispersão de oxigênio na área, porque há a possibilidade de princípios de incêndio. Lembrando que o oxigênio ele é um comburente, ele ativa o fogo. Mesmo princípio se aplica, eu encontro uma vítima dentro de um ambiente cheio de gás, que eu sei que ali pode haver presença de gases inflamáveis, que tem combustíveis. Eu não posso usar o DEA nesse ambiente. A vítima ela será retirada com a técnica mais rápida possível para uma área segura e só então o desfibrilador será utilizado. Porque há o risco, obviamente, de uma explosão, de um incêndio. Um desfibrilador, ele precisa de pelo menos 15 segundos de imobilidade completa do paciente. Isso significa o piso em que ele está também, para que ele faça uma análise adequada do ritmo cardíaco. Não pode haver nenhuma interferência. Daí a importância de ninguém ficar andando durante a utilização do desfibrilador. Isso se aplica àqueles aproximadamente 15 segundos que ele leva para fazer a análise do ritmo cardíaco. Durante a fase de compressões torácicas, não há interferência alguma, é somente durante a análise do ritmo cardíaco. Pontes, por exemplo, estacionamentos elevados, estações de trem, metrô, durante a passagem de um veículo desses, acabam se movimentando, podem trazer alguma interferência. Obviamente que quem trabalha nessas áreas saberá fazer as devidas correções. Agora, uma coisa importante e comum são os aparelhos celulares e os HTs, que emitem radiação eletromagnética. Um dos fabricantes estabelece o seguinte: o alto nível de radiação eletromagnética emitida por estes aparelhos podem resultar numa grande interferência, prejudicando o funcionamento normal do desfibrilador, colocando em risco a segurança do paciente, porque ele pode, por exemplo, indicar choque para uma pessoa que não precisa, ou simplesmente deixar de fazer a leitura do ritmo cardíaco, porque está sendo incapaz de fazer uma análise por interferência desses equipamentos. O que se espera é que essas pessoas que usam aparelhos, durante pelo menos 15, 20 segundos, que é o que dura a análise do ritmo cardíaco, se mantenha afastado a 2 metros de distância, no mínimo, para evitar qualquer tipo de interferência. Durante o processo de ressuscitação, compressões torácicas, é livre a utilização deste equipamento. Outro fator relevante é a eletricidade, incluindo a estática, produzida por motores, máquinas e movimentos. Se houver dispersão de energia no solo onde a vítima está, como por exemplo, no interior de uma subestação elétrica, em locais onde se movimenta máquinas, motores, pode ser que, ao tentar fazer a leitura do ritmo cardíaco através de estímulos elétricos, da captação desses estímulos elétricos cardíacos, essa eletricidade externa interfira na análise do aparelho. Então é preciso, mais uma vez, se houver interferência, retirar a vítima do local de risco para uma área afastada e só então iniciar novamente o procedimento de análise do ritmo cardíaco. Curativos como curativos adesivos ou decorrentes de uma cirurgia, um pós-operatório, se aplicados na área do tórax, devem ser removidos porque se constituem de cola, que é material inflamável. Também oferecem resistência à passagem da corrente elétrica, gerando calor. O próprio fabricante de todos os equipamentos recomenda: removam esses curativos. O ideal é usar uma gaze úmida com alguma substância como água ou soro fisiológico para retirar a cola. Isso não deve ser feito de maneira demorada, porque implica em vida para o paciente.
Daí a importância de ter, junto com o equipamento, uma compressa de gás em um frasco de 10 ml de soro fisiológico, para que, se houver necessidade, se faça a remoção desses adesivos. Leiam o manual do fabricante com relação à manutenção do equipamento e adotem todas essas medidas que aqui foram destacadas. Importante executar uma série de treinamentos práticos para capacitar no emprego do desfibrilador, em conjunto com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Um dos exercícios que faremos é o emprego com um socorrista isolado. Ele então avalia que a vítima está inconsciente e não respira durante 10 segundos, para então ligar o desfibrilador, secar o tórax nos locais de aplicação dos eletrodos. Eletrodos são aplicados numa posição padrão. O equipamento faz a leitura, recomenda o choque e ele deve iniciar, depois da aplicação do choque, a ressuscitação cardiopulmonar. Importante cobrir a face do paciente em tempos de pandemia para evitar a dispersão de aerossóis. Uma vez que o choque não é mais recomendado e a vítima teve retorno dos sinais vitais, ela é colocada em decúbito lateral com as vias aéreas liberadas, mantida em observação até a chegada do serviço de emergência médica. Daí a importância do treinamento prático para capacitar em todas essas ações. Veremos agora o emprego num paciente pediátrico, numa criança, em que o socorrista, constatado a parada cardíaca, solicita o apoio do serviço de emergência médica, estando de posse de um desfibrilador. Faz primeiramente o rolamento da vítima, seca as costas e coloca o eletrodo respectivo entre as escápulas. Seca a parte da frente e coloca o outro eletrodo entre os mamilos. Uma vez que o choque é recomendado, aplica-se o choque, protege-se em tempos de pandemia para a possibilidade de emissões de aerossóis com vírus. E uma vez que a vítima retorna os sinais vitais, coloca a vítima em decúbito lateral com a via aérea liberada. Faremos isso no treinamento prático, assim como o atendimento da vítimas bebês. Constatada a parada cardíaca através de estímulo plantar, ou seja, inconsciência através de estímulo plantar, verificação da respiração, liga-se o DEA, deve-se expor o tórax, aplicar eletrodos no tórax entre as escápulas e o outro eletrodo entre os mamilos, assim como na criança. Aguarde-se análise do equipamento para fazer a administração do choque e inicia-se 2 minutos de compressões torácicas com a técnica apropriada para o bebê. E assim que houver retorno dos sinais vitais, a partir da análise depois do choque não recomendado, coloque-se a vítima em decúbito lateral. Pode ser necessária a aplicação de vários choques consecutivos, seguidos de 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Assista essa videoaula tantas vezes quanto for necessário. Quanto mais você treina, mais você melhora o seu desempenho. Até breve.